Pega a luzinha, Sofia. Espera A 7 luz. dias para poder a gente começar a comer os ovos. Vai mais tentar um pouco. 7 vezes 2. 7 dá 14. 14 com mais 14. Olá, olá, boa noite. 14 com mais 4. Deixa eu convidar o meu amigo Marcelo. Oi, Cláudia. Adrielma. Deixa eu convidar aqui o pessoal. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre como escolher a profissão ideal. Hoje nós vamos trazer esse conteúdo que muitas vezes a gente pensa que é um conteúdo de pessoas mais jovens, mas não é bem assim. Às vezes a gente precisa, né? A gente não está tão feliz assim no nosso trabalho e a gente quer ver algo diferente, né? Mas a gente não tem muita ideia. A Sandra, a Adrielma. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem saber algo sobre o assunto, vocês podem perguntar aqui, deixe sua pergunta. Eu estou só aqui convidando o meu amigo Marcelo. Marcelo, que também é terapeuta. E a gente tem bastante experiência nessa área, né? Deixa eu melhorar a luz aqui. Gente, olha, fiquem aí com a gente até o final. Inclusive, nós vamos fazer uma ferramenta incrível hoje. Vai ser uma ferramenta muito boa na prática. Então, providencie já papel e caneta, certo? Porque... Ups. Gente, desculpa aqui. Eu sou um pouquinho atrapalhada, tá? Desculpa. Vamos ficar assim. Fica aí, quietinho. Vai ficar. Tá. Então, pessoal, providenciem aí papel e caneta, porque nós vamos aplicar uma ferramenta bem interessante. Marcelo chegou, deixa eu convidar Marcelo. Nós vamos fazer uma atividade prática hoje. Eu tenho certeza que quem ficar aqui vai sair com muitos insights, né? Vai sair com muitas informações legais para já sair pensando em praticar, né, Marcelo? Boa Isso noite, aí. querido. Boa noite. Muito Tudo feliz com bem? a sua presença. Gratidão por você estar Imagina. aqui. Eu que agradeço pelo convite. Deixa eu. O pessoal tá praticando, tá participando direitinho, estão conversando, interagindo, né, Sandra? Sandra tá vindo aqui ver todos os dias, né, Sandra? Dessa semana. Tati, boa Legal. noite. Então, pessoal, participem. Se tiver alguma dúvida, perguntem. Por que eu escolhi esse tema? Daqui a pouco eu apresento o Marcelo para vocês. Eu escolhi esse tema porque eu estou numa fase de transição de carreira, né, Marcelo? E eu Sim. apliquei essa técnica comigo, essa técnica que o Marcelo vai fazer, eu apliquei comigo. E sim, dá uma clareza muito grande e ajuda a gente não ficar tão perdida, a gente ficar sem saber muito o que vai fazer, por onde começar. Dá um direcionamento. Essa técnica ela é uma técnica de direcionamento, né? Fernanda, boa noite. Então, Boa é isso. A noite. gente vai aplicar uma técnica com vocês. Então, sintam-se à vontade para tirar as dúvidas. Providenciem papel e caneta. Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. E vocês vão aproveitar e vão se conhecer um pouco mais. Porque encontrar a profissão ideal é se conhecer um pouco mais. Né? Marcela vai poder falar um pouquinho mais sobre isso aqui com vocês. Deixa eu colocar uma Com, visão legal. Pronto. Então é com isso, gente. certeza, Carmen, da mesma Fernanda. maneira que eles chegaram aqui, eles não vão sair. Com Alguma certeza. sementinha a gente acaba plantando aí para querer mudar esse comportamento e mudar os hábitos de vocês também. Muito bom. A Carmen, alguém falou aqui, mandando aviões. Pessoal, convide aí os seus amigos, tá? Aquelas pessoas
que vocês acham que está precisando, ou que você conhece, que está nessa trajetória, né, de se sentir bem profissionalmente, né, que está buscando coisas novas. E mesmo aquela pessoa que, não, tá razoável minha profissão, meu trabalho, tudo. Mas é legal que essa pessoa perceba, né, se conheça, então vocês podem divulgar sim, certo? Fiquem à vontade para divulgar, é muito bom, o autoconhecimento é sempre importante, nos abre os olhos, né, nos faz caminhar mais seguro. Conhecimento nunca é demais. Não mesmo. Então, pessoal, eu sou a Antomíria, né? Estou nesse processo, sou terapeuta e estou nesse processo aqui de transição de carreira e estou ajudando, né, também pessoas, né, que estão num processo de adoecimento no seu trabalho e que estão buscando se sentir mais felizes, mais realizados, né, mas não sabem muito bem como. Então, aí a gente está trabalhando nesse processo de ajuda mútua, né, onde o autoconhecimento, né, e a busca de resolver conflitos lá que estão no nosso inconsciente. É muito importante que a gente faça esse processo. E o Marcelo hoje está aqui com a gente, ele vai se apresentar já, né? E vai falar um pouquinho mais sobre a profissão dele, que inclusive o foco dele é nesse processo de transição de carreira, né, Marcelo? Sim. Então Bom, fique à eu me vontade. chamo, eu me chamo Marcelo Shibashi, eu sou hipnoterapeuta, sou constelador familiar, especialista em PNL. E além de transtornos, que eu trabalho também como depressão, toque, síndrome do pânico e alcoolismo, tabagismo, dependente químico. Vamos falar assim, todos esses transtornos, que tudo depende muito do emocional e do psicológico. Trabalho também com parte da transição de carreira. Que se a gente for analisar, é um conjunto só muda o nome, vamos dizer assim. Mas às vezes isso que impede da gente, no caso da transição de carreira, é o emocional, é o medo, existe um sentimento por trás de tudo isso. Então, eu trabalho com todos, vamos falar assim, esses tipos de transtornos, moro aqui na região de Campinas e ajudo essas pessoas a mudar o comportamento, mudar esses vícios, essas compulsões, quebrar crenças limitantes, vamos dizer assim, né? Para ter o famoso sucesso. E E é só. todo mundo quer um pouquinho de sucesso, né, na vida. Porque esse Sim, sim. sucesso a Nunca é gente, demais, né? com certeza, né, principalmente quando é aquele sucesso onde a gente sente realmente que vem de dentro, né? Que não é das Sim, pessoas, é o nosso mesmo. é verdade. E aí, E é Marcelo, o isso que é que você que. trouxe pra gente? Então, e isso, você falando isso, é o que todo mundo busca, né? A gente começa a analisar. Morei 9 anos no Japão e o japonês, eles gostam muito de falar sobre o Ikigai. Eu não sei se algumas pessoas já ouviram falar sobre essa palavra. Talvez não, talvez sim. Mas o Ikigai, ele é o Deixa eu que o anotar japonês aqui. gosta. Pode Oi? falar. Não, Não, eu o vou colocar aqui a Ikigai, palavra. tá bom. O Ikigai para o japonês, é a razão de viver. É a razão do porquê você vai acordar amanhã, acordar cedo e sair para fazer alguma coisa. Então, existem camadas para você trabalhar o Ikigai. Então, eu vou fazer uma pequena explicação. Eu até fiz uma ilustração para vocês. Eu deixei imprimida aqui, eu não sei se vocês vão conseguir ver. Talvez vão ver de ponta cabeça, né? Ou de ao contrário, né? É, Mas mas dá para ver sim. o que eu gostaria que vocês fizessem é mais ou menos era isso. São 4 círculos. E a junção desses círculos vai juntar o Ikigai. Então, cada círculo, vamos dizer assim, você vai aplicar vamos falar assim, são 4 camadas. Então, a primeira camada de um círculo, vamos dizer assim, você vai ver aquilo que você ama. O que você ama fazer? Eu até deixei escrito aqui para ficar bem legal, para vocês não tiver, vamos falar assim, não ter nenhum tipo de dúvida. Deixa Deixa eu eu. fazer uns desenhos aqui para o pessoal ir vendo. Pode ir falando, Marcelo. Sim, vocês vão circulando.
Se vocês Vamos quiserem lá, fazer deixa eu fazer. separado, vocês podem querer marcar lá aquilo que você ama. Então você começa a perguntar para você mesmo, fazer essas perguntas. O que você gosta de fazer? São 4, né, Marcelo? São 4. Então vamos lá, ó, são 4. O primeiro, aquilo que você ama. O que você ama fazer? Depois eu vou dar as perguntas para você imaginar, para vocês poderem responder isso, né? Deixa eu mostrar aqui, ó, pessoal. O quadrinho, ó, os círculos são mais ou menos assim. Tá vendo? Isso, Você muito bem. faz assim um círculo, aí outro, outro, outro. Se quiser fazer no círculo, tá? Mas também dá para vocês fazerem Numa folha. numa folha, essa primeira pergunta. Primeiro é aquilo que ama. Aquilo que ama. A segunda, aquilo que você é bom para fazer. Aí Aí você vai Dê tá anotando rindo no lá, meu aquilo. desenho, né? Tô vendo. O Pronto. terceiro é aquilo que você é pago para fazer. Vão anotando aí. Quem não está Esse bom, conseguindo é bom para anotar, fazer o que eu faço bem. É a mesma coisa, não é o que eu faço bem. sim, não. Um é aquilo que você é bom, coisas que você é boa para fazer. Vamos dizer assim, Ah, vamos dar um ok. exemplo. O que você é bom? Vou dar um exemplo meu. Eu Tá. gosto de falar. Eu falo pra caramba. Se deixar 1 hora de live é pouco. Nem Então, tinha eu gosto de percebido que você falar. gosta de falar. Eu gosto de me comunicar. Eu gosto de me expressar, de falar, dar exemplos. Então, eu Aham, falo assim, a comunicação é uma coisa que eu gosto de fazer. Gosto de conversar, de certo. explicar. Então, de repente, uma pessoa, vamos dizer uma pessoa que gosta de escrever. Às vezes Sim. ela sempre sonhou em escrever um livro, vamos dizer assim. Mas ainda fala, eu gosto de escrever, mas eu ainda não tenho um tema, eu não sei o que eu escrevo, eu não sei o que eu faço. Mas é um caminho. Então, é Sim. isso que o Ikigai acaba ajudando. Você junta, você imagina, você gosta, você é boa em escrever. Você ama escrever. Então, quando você junta, olha eu dando já o spoiler, né? Então, quando você junta o que você ama e o que você é bom, é uma paixão esses dois juntos. Então, a gente começa a entender. Vamos falar assim, vou dar o meu exemplo. O que eu amo fazer? Eu amo ter essa comunicação, ensinar as pessoas. Talvez ampliar novos horizontes, ampliar novas consciências, ampliar a consciência, ajudar as pessoas. Eu amo fazer isso. O que eu sou bom? Pelo menos o que eu acho que eu sou bom. Às vezes tem gente que pode não achar, né? Mas eu gosto de me Aham. comunicar. Eu gosto de auxiliar. Eu posso falar assim, um pouco de espírito de liderança. Então, é o que eu gosto, é o que eu sou bom. Eu acho que eu sou bom em fazer. Então, eu Uhum. junto isso com mais o que eu amo, é uma paixão. A junção desses dois é uma paixão. Deixa eu É isso procurar aqui aqui, né? a pergunta. Vai ser isso aqui, ó. Deixa eu ver se ficou legal. Paixão. Sim. A paixão vai estar É o aqui, que ó. fica, é o que Quando fica no meio, ó. você vai colocar aqui, as coisas que eu amo e as coisas que eu sou boa, mas tem coisas que eu sou boa que eu nem Uhum. amo, assim. Aí bota aqui o que eu amo e que eu sou boa. Aqui nesse aqui. Começa igual aqui na folha, igual que você fez. É que o meu tá maior que tava A sua folha tá muito melhor, com certeza, né? ao contrário. Então a gente junta, ó, Sim, o que você ama de fazer é a ponta do círculo. O sim, que você é bom. A junção desses dois vai dar a paixão. sim. Aí a gente vai para o próximo círculo, a terceira camada, que é aquilo que você é pago para fazer. Então, calma aí, se puder, repita a segunda pergunta. A segunda pergunta é aquilo que você é bom. O que você é bom para fazer? O que você acha que é boa, Sandra? De repente a Sandra fala: "Ah, Marcelo, eu gosto de ensinar as pessoas". Então já é um caminho. Você É, e às vezes você pode listar várias coisas, né, Marcelo, aí. para se comunicar,
boa para vender. Ó, vender já faz parte da comunicação. Então, você já descarta um. É a parte da comunicação já. Se você, às vezes a gente começa a perceber que existe várias coisas. Você vai falar assim, ó, são várias coisas que eu sou boa. Mas aí a gente não percebe que essas coisas têm a mesma ligação. É isso que a gente travou. Ai, meu Deus do céu. Vocês estão me ouvindo É, agora? voltou, Voltou. voltou. A internet aqui em casa tá ficando... Às vezes dá uma caída, assim. Então, qualquer coisa, Menino, não vocês é me só aí avisam. não, tá caindo muito mesmo. É, Ontem caiu duro que um montão de tempo. duro que é em todo lugar. Eu até Tá. deixei salvo aqui para me inscrever, fazer umas perguntinhas, mas já não tá nem carregando, para você ter ideia. Por causa da internet também. Mas, enfim. Anotaram? O primeiro é aquilo que você ama. O segundo é aquilo que você é bom. O terceiro é aquilo que você é pago para fazer. E o quarto é o que o mundo precisa. Então, deixa eu ver se eu consigo carregar minhas perguntinhas aqui que eu deixei escrito para vocês. Ó, o que você Tem isso, ama... Marcelo? Eu não sabia, não. Tem essa opção de Sim, carregar? Ah, é eu nessa deixei... interrogação aqui? Sim, Ah, e como é que marca? Como é que é fixa? quer ver? Ó, Eu não ó. sei afixar o Não, nome da mas live. você tá falando do quê? Daqui, nessa opção, né? De interrogação. O É? que que tem? Que Para coloca as carregar? perguntinhas para carregar? Sim, você pode colocar ali no comentário e você pode ir mandando. Ó, Ah, deixa eu ver. Deixa eu ver, então eu, vou fazer isso. Deixa eu eu ver vou se dar vai. a primeira pergunta. Ó, a primeira pergunta do o que você ama fazer. Então vocês podem escrever aí do lado. Que tipo de livro, revistas, blogs você costuma a ler? Isso é uma das Deixa eu perguntas. Do primeiro círculo. Se eu for muito rápido, aí vocês falam que eu repito. Eu A vou segunda colocando aqui. pergunta, a Aqui, segunda ó. pergunta é: que tipo de filmes, documentários, Ah, são vídeos no outras, né? YouTube, Pera, sim, pera. você costuma assistir? Se quem tiver dúvidas, depois eu mando também para a Antomíria e ela manda para vocês também, seguidores dela. E quem quiser também mandar um direct para mim, falou, Marcelo, me ajuda, me auxilia, eu não sei as perguntas, eu fiquei perdida, eu não sei como fazer. Pode mandar um direct para mim. E às vezes ali no Instagram a gente não consegue mandar algum tipo de arquivo. De repente vocês podem ir na bio do meu Insta e clicar. Lá tem um grupo também, eu posso mandar nesse grupo, ou mando pelo WhatsApp também, é como vocês preferirem, como vocês achar mais fácil. Mas eu mando para vocês esse círculo, para vocês entenderem, e as perguntas também. Posso falar a terceira? Pera aí. O que eu amo, o que eu sou bom, o que eu sou pago e para o mundo, é a utilidade para o mundo, né? Sim, o que o mundo precisa. Eu vou colocar, vou ver se eu consigo colocar aqui no comentário. Eu vou colocar aqui, a pergunta primeiro é: Pronto. Você vai o colocar? que você ama fazer? Eu vou ver se vai Essas conseguir dar certo. eu já coloquei, Marcelo. O que você ama Ah, fazer? sim, o que O que você ama você é fazer, o que bom? você é bom, o que sou pago para fazer e o que o mundo precisa. Perfeito. Pronto. Aí as outras são. Essas perguntas são de cada círculo, como eu mandei aqui para vocês, ó. Então, cada círculo, perdeu, tá sem foco, né? Cada círculo vai ter uma pergunta: o que eu amo, o que o mundo precisa, o que eu sou boa e o que eu sou pago. Quando a gente responde essas perguntas, a pergunta, vamos dizer assim, do círculo 1. Do círculo 1 é: que tipo de livros, revistas, blogs você costuma ler? Que tipo de filmes, documentários, vídeos no YouTube você costuma assistir?
A terceira é o que você faz geralmente que você nem percebe o tempo passar. Vamos dizer assim, de repente você fala assim, nossa, Marcelo, às vezes eu leio um livro. Ou quando... Antomíria, você está aí. Deu uma coisa aqui, uma pane. Então, eu não sei se... Acho que eles ouviram, né? Quem não ouviu, quem não está entendendo, erga o dedinho aí e fala eu. Eu não estou entendendo, que eu falo de novo. Problema de falar não vai ter. Tá, então vamos Então, lá. Que é a paixão, aí você vai perguntar o quê? Quais livros, blogs, essas coisas que eu gosto, né? sim, o que você ama. O que você ama. Que tipo de livros, que tipo de revistas, que tipo de documentário. O que você geralmente faz que você não vê o tempo passar. Uhum. E a última pergunta é quando foi a última vez que você não conseguiu dormir por causa de uma empolgação que você teve? Pri, vou repetir, ó. Primeiro círculo. E um círculo você vai escrever aquilo que você ama. Isso é a primeira camada. Dentro dessa primeira camada existe 4 perguntas. É o que você gosta de ler, o que você gosta de assistir, o que você geralmente faz que você não vê o tempo passar. E qual foi a última vez que você ficou, sabe, super empolgado, que você não conseguiu dormir, que você, sabe quando a gente, eu vou dar um exemplo meu, gosto de dar exemplo. Sabe quando eu sou corredor. Posso não parecer, mas eu sou corredor. Gosto de fazer esporte. Então, às vezes quando tem uma corrida que eu me preparei para isso, então às vezes no dia eu não consigo dormir direito. Mas não é que eu fico cansado, eu estou super empolgado para querer acontecer, para querer fazer. Então, aí eu durmo pouco, eu vou dormir muito tarde, dou aquela cochiladinha só e já acordo mesmo que for de madrugada, animado, ó, e já vou. Então, fala assim, isso é uma coisa que eu gosto de fazer também. Então, o que você lembra da vida de vocês que vocês ficaram empolgados, que vocês ficaram aqui animados com isso? Que tirou o sono de vocês, mas não num sentido ruim, num sentido bom. Então, Tô boa, isso Ricardo. faz parte do que você ama. Isso, ó, perfeito, perfeito. O segundo, isso você pode escrever numa folha e deixar separadinho ali. Aí vamos para a segunda camada. A segunda camada é o que o mundo precisa. Não, acabei, desculpa. A segunda camada é o que você faz bem. Então, nessa segunda camada, você coloca lá na folha o que te faz bem. Aí as perguntas são: quais são os dons mais valiosos que você tem? O que você acha que tem? O importante é a gente começar a responder as perguntas do opinião nossa. Não que a gente acha, que a sociedade acha, sabe? Uhum. Não sei se vocês conseguem me entender. Às vezes a gente se preocupa, eu chamo de pensamento racional. Então a gente se preocupa muito com o racional. Então é o que os outros pensam. Não o que a gente acha, não o que a gente pensa, não o que a gente sente. Isso acaba interferindo muito na nossa vida. Então a gente começa a ver quais são os dons mais valiosos que você tem, que você acha que você tem. De repente você acha que você tira fotos maravilhosas, mas ninguém nunca falou isso para você, mas você acha que é bonito. Isso que importa. Então, essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é: o que você se faz, vamos falar assim, num grupo de pessoas, no que você se destaca num grupo? De repente, hoje você fala, Marcelo, mas não participo de nenhum grupo. Mas lembra na sua infância, na escola ou na faculdade, às vezes você fazia um grupo e você dava opinião, você queria que o pessoal aceitasse a sua opinião, e se alguém não aceitasse, você fazia de tudo para as pessoas entenderem como funciona essa sua opinião. Aí eu posso dizer para você, se você tem esse poder, entre aspas, vamos dizer assim, de querer convencer as pessoas, às vezes não é só a comunicação que você tem. Às vezes você tem o poder da persuasão e você nem percebe. Sabe quando você quer aquilo lá? Você quer.
Aí vem uma pessoa e fala, não, mas é desse jeito. E você, não, mas tem que fazer desse jeito por causa disso, disso, disso. E por causa disso, disso. Aí a pessoa, nossa, é verdade, né? Ah, então eu vou fazer também. Isso não é só o poder da comunicação, é o poder da persuasão também que tem entre a gente. Então, o que, que os vendedores usam? A persuasão. Às vezes você não quer comprar nada, mas o vendedor bate na sua porta e de tantas coisas maravilhosas, talvez, que ele fala, de tantas coisas que talvez um produto faz, de tantos resultados que esse produto já teve, você fala, ah, eu vou comprar, porque é bom esse produto. E você às vezes nem sabe o resultado, mas você já está oferecendo para outra pessoa. Então, eu falo assim, é o poder da persuasão isso. O 3, a terceira pergunta. Se você perguntar a 5 amigos, a 5 melhores amigos, ou até a família, acho que não vale pai e mãe, né? Porque papai e mãe, às vezes, tudo é bom, né? Tudo que você fala tá bom. Mas você pergunta lá para 5 amigos, o que, que você faz de melhor? O que, que eles dirão para você? Deixa eu ler a pergunta aqui, porque eu acho que ficou meio confuso, né? Às vezes eu fico só na minha cabeça aqui, né? Isso daí é coisa de... É os pensamentos muito rápidos, né? Então, se você perguntar para 5 melhores amigos, o que eles dirão de que você faz de melhor que qualquer outra pessoa? Então, uma visão de fora, de outras pessoas. Ele vai falar assim, a Antomíria, nossa, a Antomíria é muito boa para conversar com as pessoas. Nossa, a Antomíria tem muita empatia. Nossa, quando eu converso com ela, eu recebo muito, parece que aquele calor humano. Então eu posso falar isso. Então, aí você pega uma outra pessoa. O que essa outra pessoa fala de você? Ah, nossa, ela conversa muito bem, nossa, ela é super educada. E isso você vai anotando. E a quarta pergunta é: de que forma você normalmente mais ajuda os outros? Então, essas 4 perguntas é o que você faz bem. O que, que você é bom para fazer? Qual é a última, Marcelo, que eu não peguei? A última pergunta é: de que forma que você normalmente ajuda os outros? Todo mundo está anotando aí, tá tudo certinho? Nenhuma dúvida? Todas. Eu tô anotando aqui. De que forma você normalmente. Porque aí o pessoal fica mais, né? Não esquece. Uhum. Vão acompanhando os comentários, que vai estar. A tua Miriam está escrevendo tudo aí, ó. Tô escrevendo. Vamos lá, para o terceiro círculo, a terceira camada. A terceira camada é. Deixa eu ver aqui que o. Ó, pessoal, se eu fugir de alguma pergunta aqui, vocês me podem escrever de novo aqui, que às vezes eu fico meio perdido mesmo. Ah, De que a forma você última normalmente é ajuda as dos pessoas? biólogos. Isso, valeu. Ah, não, é você que escreveu. Olha eu ficando doido. Oh, meu Deus do céu. O tá dizendo que tá escutando os miolos. Tá vendo? Começa a parecer que dá até um sono, né? Começa a dar uma abrição de bola. É a mente, ó. A mente começa a esquentar, a gente começa a pensar. É por isso que eu falo. Uma coisa importante que a gente tem que começar a perceber é que a gente leva muito para o lado racional. A gente fica muito no modo automático. E esse por modo automático, a gente não pensa para falar as coisas. Sabe quando de repente alguém está conversando com você e você pega e fala assim, ah, tudo bem, tudo bem. Ah, eu já vou, eu já vou. Ah, amanhã eu faço. Só que depois você nem lembra. Por quê? É um modo automático que a gente age no nosso dia a dia. E enquanto a gente deixar esse piloto automático agir na nossa vida, a gente continua com os mesmos problemas. Isso eu falo, não é porque eu acho, não é porque é só de estudos, é porque eu vejo isso todos os dias na clínica. Então, por quê? A gente fica com esse modo automático. Mas, enfim, isso daí, de repente, se a Antomíria quiser, a gente faz uma live aqui de novo, falando sobre um pouco da mente humana e falando sobre o que vocês quiserem. Porque já falei, né? Para falar, eu falo mesmo. A gente conversa de tudo. Então, e a Vamos para a gente vai terceira. continuar com isso, né? Vamos lá. Sim. Vamos para a terceira camada. O que, que o mundo precisa? O mundo precisa, vamos lá. A pergunta aqui que eu marquei. O que você acredita que falta hoje no mundo desesperadamente? Segunda pergunta. A Antomíria está escrevendo aí. Segunda pergunta. O que te deixa mais revoltado em relação ao mundo que vivemos?
Terceira pergunta. O que te deixa mais preocupado ou com pena sobre as futuras gerações que estão por vir? Vamos dizer assim, seus filhos, filhos dos seus filhos, seus Perdi netos, a ou até segunda. as crianças. Oi? Eu perdi a segunda. A seg- O que te Porque deixa mais falta, né? revoltado em relação ao mundo que Ah, vivemos? ok. O que te revolta hoje no mundo? Terceiro, o que te deixa preocupado com as nossas gerações futuras? Aí eu falo assim, se o mundo for muito amplo para vocês pensam, nossa, mas o mundo, né? Mas pensa talvez em coisas específicas. Talvez não precisa ser no mundo. Talvez em coisas que você vê no seu dia a dia, na sua cidade, no seu bairro. Para vocês não, às vezes a gente, nossa, no mundo, né? Aí você já vai pensar na África, na Índia. É, Então, esse mundo é foca, mais, talvez o nosso mundo, né? O nosso mundo mais próximo. sim, cada um tem uma percepção diferente, né? Anotado, essa só tem 3 perguntas. Agora, a quarta camada. Como você pode ser remunerado? Que é a quarta camada. É aquilo que você é pago para fazer. Então, a primeira pergunta seria quais, eu vou ler aqui que é uma pergunta meio comprida. Quais os 3 a 5 trabalhos ou negócios dos sonhos que você imagina que iriam se encaixar como uma luva com seus mais íntimos pensamentos a respeito do mundo? Nossa, que difícil essa pergunta, hein? Então você pode dar exemplos. Qual tipos de trabalho eu poderia fazer que seria, vamos falar assim, você se identifica a respeito do mundo? Para você ajudar um pouquinho nesse mundo. Aí eu falo para vocês, porque é fácil falar assim, tem muita pobreza. Tem muita gente passando fome. Tem muita gente desempregada. Tem muita gente sem dinheiro. Mas Esse, aí a gente pensa, o que a gente está fazendo para diminuir que seja 0,0000001% desse problema mundial, vamos dizer assim. Que Marcelo, seja. Oi. e essa pergunta aqui, ela pode também ser inspirada em algo que já existe, né? Você pode se inspirar em coisas Sim, que já existem, né? sim, sim. Mas tudo aqui pode ser coisas que você já fez e às vezes não deu certo. Uhum. Mas quando a gente vai descobrir, a gente vai juntar, porque o que é o Ikigai? O Ikigai é a junção dessas 4 camadas. Sim. Então, quando você descobre essas 4 camadas, elas juntam e formam o Ikigai, que é a razão do seu viver. É a razão porque você acorda todo dia cedo. Agora, se você acorda todo dia cedo e você já acorda e vai falar assim, tem que trabalhar. Uhum. Eu tenho que ir lá. Nossa, meu chefe. Nossa, eu tenho uma pilha de coisa para fazer. Eu tenho certeza que esse não é seu Ikigai. Não é a sua razão de viver. Não é o seu propósito. E quando você descobre isso, tudo muda. Eu posso. Não, depois eu conto. Senão vai. Depois eu Uhum. conto uma experiência minha mesmo. Para vocês terem ideia de como foi. Eu não nasci terapeuta, vamos dizer assim. Eu não nasci ajudando as pessoas. E eu acredito que cada profissional que começa a querer ajudar o outro, em primeiro lugar, quando ele começa a fazer esses tipos de tratamento, tipo de terapia, vamos dizer assim, ele está querendo se curar primeiro. Por isso que às vezes a gente encontra uns psiquiatra meio loucão. Por quê? Você acha que o psiquiatra também não tem problema? Você acha que o psiquiatra não tem nenhum tipo de transtorno? Ou não teve algum tipo de transtorno? Problema é o que todo mundo tem. É o que mais tem ainda, vamos falar assim, hoje em dia. Mas beleza.
É que nos move também, né? Se a gente não tiver Sim, desafios, como é que a gente anda? A gente para, né? é Porque os propósitos, é os propósitos. É. A segunda pergunta: vai. que tipos de modelo de negócio você conhece no ramo de suas paixões? Se lembra? A primeira pergunta, Eu tô os colocando três, sim, de 3 a 5 trabalhos, que vamos falar tipo de assim, o modelo. negócios dos sonhos, que você imagina que iria encaixar como uma luva para você. Tá. A segunda pergunta é que tipo de modelos de negócio que você conhece no ramo de suas paixões. Lembrando, o que seriam as paixões? É a junção do aquilo que você ama com aquilo que você é bom. Isso aqui é paixão. Terceira pergunta. Já existem outras pessoas ou empresas que você admira atuando nessa área? E já emendando. Se sim, como elas se reuniram? E emendando mais uma. O que elas fazem para se destacar? Vamos lá. Eu botei aqui, ó. Aquilo que você faz. Peraí. 5 negócios, 5 trabalhos no negócio que você poderia ajudar. É o mundo Uhum, que se encaixa com você. uhum, Que tipo de modelo de negócio que você conhece no ramo de suas paixões? E qual é a próxima? uhum. A próxima é se já existe outras pessoas ou empresa que você admira atuando nessa área. E se sim, como elas se reúnem? Como elas se reuniram? Aí se reuniram, poderia ser cresceram? É isso nesse sentido? Sim, você começa a ver o que elas fazem. Vamos dizer assim, vamos pegar como um exemplo que eu posso dar. Ah, eu admiro o mercado que tem perto de casa. Vamos pegar um exemplo, eu não sei se vocês conhecem, que eu conheço um pouco da história. A história do Luciano Hang, que é o dono da Havan. Não Então, conheço, a mas vai. Havan a Havan é uma loja de eletrodoméstico. Se vocês fugiu a palavra, ver como ele começou uma. Vou dar uma história de um filme que eu vi. Quem já assistiu o filme do McDonald's? Já assistiu o filme do McDonald's? Então, você viu como que eles começaram? Sim, Como que foi? Não estou falando da enganação que foi o que o cara fez com os irmãos. Mas eu estou falando, olha como que eles cresceram. sim. Hoje é uma multinacional, porque tem no mundo inteiro. Então, como que foi isso? Como que você imagina que foi isso? Para a gente começar a imaginar como que eles se reúnem, a gente tem que começar com pessoas famosas. Por isso que tem essa pergunta. Vocês já existem outras pessoas ou empresas que você admira atuando nessa área? Às vezes você já leu um livro do, sei lá, do Roberto Justo. Uhum. Talvez você já leu um livro, uma biografia do Silvio Santos. Que o Silvio Santos era? Ele era um, até hoje ele fala que ele era como fala? Esqueci o nome. Ele Que era tipo não é camelô, né? moambeiro, não é, que tinha barraquinha na rua que vendia moamba, essas coisas. É, E olha hoje, o cara dá dinheiro, o cara, ó. ele Então, fala assim, trabalhava e... como ele fez isso? Porque às vezes as pessoas falam, ah, mas recebeu alguma herança. Ah, que recebeu, ganhou isso. Ah, que ganhou. A gente, é a mania do ser humano. Que nem uma professora minha fala, é a mania do bicho ser humano. Porque a gente não sabe reconhecer o mérito das outras pessoas. A gente não sabe querer ficar feliz pelo sucesso daquela outra pessoa. A gente não sabe ficar feliz por a pessoa fala uma coisa que conquistou e você fala, nossa, que legal. Às vezes você até se arrepia. Você sente aquela felicidade daquela pessoa. Não, o que o ser humano faz? O bicho ser humano desmerece. Ah, mas você comprou isso daí? Ah, mas você também pagou, tá pagando em 60 vezes.
Ah, você É, comprou a casa? Ah, mas a casa sua é da Coab, a sabe? gente As pessoas, costuma ó, menosprezar mesmo, né? A maioria das sim, pessoas, elas não valorizam o esforço. É aquela mania, né, que a maioria das pessoas tem, de só olhar para o palco dos outros e não verem os bastidores dela, né? Eu gosto muito desse sim. exemplo. Só olha Mas é pro verdade. brilho, pro glamour, não vê o que foi que a pessoa passou, como foi que a pessoa conseguiu Uhum, aquilo, né? A gente sabe é que existem verdade. pessoas que conseguem coisas de formas escusas, mas não é que todo mundo faz isso. E se a gente for pensar Uhum. que existem grandes empresários que não fizeram isso, né? Que fizeram o quê? Que se doaram, Na lutaram. Então, luta. tem várias biografias interessantíssimas, né? Quando a gente vai Uhum, pesquisar sobre pessoas de sucesso. Então, existem exceções, mas a grande maioria realmente tem uma história muito interessante para se inspirar, né? Que é inspiradora. é verdade, é verdade. Mas isso, a gente tem esses pensamentos por quê? Porque a gente pensa do lado racional. A secretária tá ligada, fica ligada 24 horas. A gente está no modo automático. Eu chamo isso de pensamento racional porque eu falo o que é ruim para um é ruim para todo mundo. O que é bom para um é bom para todo mundo. Então por quê? Porque a gente está no piloto automático. A gente é influenciado por televisão, por jornais, por pessoas. E a gente se deixa levar. Uhum. A gente faz coisas e a gente não percebe. É, Então, muito vamos falar automático. assim, a gente fica acomodado com algumas situações. E enquanto a gente não percebe que a gente está acomodado, enquanto a gente não percebe que a gente está só fazendo por fazer, a gente continua com os mesmos problemas. Sim. Então, dúvidas? Todas. Vocês conseguiram, Ó, pessoal, anotar as perguntas? eu vou Aí, deixar aqui, ó, tá vendo? vejam aí, ó. Entre o que você ama e o que você é bom, a gente vai ver a paixão, né? Vai ser a minha paixão. Entre o que eu sou bom e o que eu sou pago para fazer, a gente vai prestar atenção na profissão, né? É Uhum, profissão. Entre o que eu sou pago para fazer e o que o mundo precisa, aí está a minha vocação. Entre o que o mundo precisa e o que eu amo é a minha missão. Essa coisa da. E o Ikigai é o quê? É a junção disso tudo, né? É a gente pegar perfeito. apenas as interseções, apenas aquilo que está, né, naquela partezinha do centro, que casou um com o outro, casou, aí você vai levando, né? Vai levando até o finalzinho ali do Ikigai, que é onde você junta tudo aquilo ali. É onde se une e vai dar uma coisa bem legal, que é a questão do que você precisa. Nós todos temos um A chamado, razão de viver. é, A razão de exatamente. viver. É aquela coisa, nós todos temos um chamado, né, Marcelo? E esse nosso Sim. chamado, ele fica na nossa alma. Às vezes a gente não ouve, tem muita gente que não ouve o chamado. Para que que você veio? As pessoas não ouvem. Não ouvem, mas sente algo esquisito, sente falta de alguma coisa, né? E sente uma necessidade, porque a gente foi feito para servir, né? Quando a gente é criança, a gente recebe o que a gente precisa, né? A gente recebe. Ontem nós falamos sobre a questão da força do pai e da mãe, né? Então, quando a gente é criança, a gente recebe esse impulso para a vida, né? E a gente recebe força do pai e da mãe para a gente viver. E às vezes a gente ainda está lá na infância, né? A gente está lá na criança, que a gente ainda está querendo aquela segurança. Então, a gente vai para a vida olhando para trás, né? Em vez de olhar para frente e buscar a nossa contribuição para o mundo, que a gente realmente precisa contribuir, e daí, né, por consequência, a gente ter um resultado positivo em nossa vida, a gente vai para o mundo querendo que o mundo seja nosso papai e nossa mamãe também, continuando sendo, né? E aí a gente vai lá, né, todo capenguinho com medinho, e aí não acontece muita coisa, né? Quer dizer, acontece Aí muita coisa. acontecem as frustrações, né? É, acontece muita coisa. É verdade. Pessoal, quem é que conseguiu fazer o Ikigai bonitinho? Vocês anotaram as perguntas? Depois, Olha, depois quem se tá não lá no. tiver, eu vou mandar para você, Antamiri. Eu mando para Tá, você a foto, o arquivo, algumas perguntas certinho.
e se algum seguidor mandar mensagem para você, aí você pode enviar. Se Eu acho alguém que quiser mandar alguma mensagem para mim, vou eu colocar envio no também. Stories, né? E vou colocar nos Stories e vou colocar também lá no grupo, tá? Pessoal que tá no meu Uhum. grupo, quem não tá, vai clicar no link da bio, vocês vão encontrar lá o meu grupo, tá, gente? Onde a gente está falando sobre essa questão de saúde no trabalho, tá? E aí vocês clicam no link da bio, entram no grupo. Essa semana eu fiz a semana todinha de lives, trazendo pessoas incríveis, assim como o Marcelo, né? Profissionais maravilhosos. E uma honra muito grande trazer essas pessoas incríveis, né? Com muito conhecimento. A Márcia, que esteve com a gente ontem, chegou aqui de novo. Márcia, um super prazer você estar aqui com a gente. E aí, Um abração. vou colocar, assim, aí vocês entram lá no grupo, porque a gente vai continuar essa semana, né, conversando sobre o tema. E vou dar um direcionamento bem legal para vocês a respeito disso. E quem quiser, eu peço para que vocês entrem também no Instagram do Marcelo. Né? Marcelo tem muita coisa legal, né? Ele passa muito conteúdo interessante. Porque, gente, estamos num momento que a gente precisa contribuir, né? A gente precisa servir, que quando a gente multiplica, a gente colhe um mundo melhor. A gente colhe um ambiente muito melhor. E é isso, a gente está aqui para isso, para servir, né? Somos Eu vou, adultos e precisamos eu vou receber essa contar, força, né? Marcelo vai falar eu vou alguma coisa. contar, eu vou contar uma metáfora rapidinho para vocês entenderem um pouquinho sobre isso, sobre esse campo que existe entre a gente e a gente às vezes não consegue ver, não consegue perceber. E a gente acha que precisa o mundo inteiro mudar para ser um mundo melhor. E na verdade a gente precisa de poucas pessoas, uma reunião de umas pessoas para outras pessoas começarem a fazer essa mesma ação. Então, com essas palavras, eu vou dar uma metáfora simples e rápida que existia no Japão uma comunidade de um japonês, eles cuidavam de uma família japonesa e eles cuidavam de comunidades de macacos. E esses macacos ficavam em ilhas. Então eles alimentavam esses macacos nessas ilhas, em ilhas distantes. Então eles iam lá e jogavam cocos para esses macacos. E eles iam nas outras ilhas e jogavam os cocos para esses macacos. E durante anos e anos e anos, eles começaram a perceber que os macacos eles comiam com areia, com tudo. E depois desse período, eles começaram a perceber que existia um macaco que começou a lavar o coco antes de comer. E eles começaram a ver que o gosto era outro. Imagina, comer um coco com terra e um coco sem terra. Então eles começaram a perceber que um macaco específico estava ensinando para um grupo de macaco e estava ensinando para um outro grupo de macaco. E com o passar do tempo, quando eles contaram e perceberam que depois do 100º macaco, a outra ilha começou a fazer isso também. Sem ninguém falar, sem ninguém vamos falar assim, ter a comunicação, porque era em outra ilha distante. E com essa teoria, se vocês gostariam de procurar, ela chama a teoria do 100º macaco. Então, com essa história, a gente começa a perceber que não precisa o mundo querer mudar para acontecer, fazer coisas boas, ter ações boas, mas o que a gente precisa é de uma quantidade de pessoas para fazer coisas boas, para juntar outras pessoas e fazer coisas boas. Aí eu dou um exemplo bem claro que está acontecendo ultimamente. Olha o que os artistas estão fazendo nas lives. E olha aí, uma pessoa doa lá, que seja R$ 10, e doa 50, e doa 100, e a outra doa R$ 1. Mas o importante não é o valor. O importante é o ato que a pessoa está fazendo. Uhum. Você imagina se junta para uma entidade específica todo mundo do Brasil, coloca só do Brasil, doar R$ 1. Ou doar 50 centavos. O que é 50 centavos hoje em dia? Você não faz nada com 50 centavos. Mas você imagina se juntar todo mundo e pagar esses 50 centavos. O quanto de dinheiro não arrecada? O quanto de dinheiro não ajuda essa entidade? Então, com essa teoria do 100º macaco, a gente consegue perceber que não precisa mudar o mundo. Boa noite, Clô. Beleza? Então, a gente começa a perceber que não precisa mudar o mundo. Todo mundo mudar para a gente querer uma transformação.
A gente precisa de poucas pessoas, começar com atitudes boas, comportamentos bons, para a gente mudar todo esse mundo. Isso mesmo, isso mesmo. Você falando aí da teoria dos 100 macacos, e eu lembrei aqui de alguns eventos que aconteceram na história da humanidade. Por exemplo, a questão da invenção dos aviões. Quem que inventou os aviões? Quem criou? Né? E tem aquele dilema, foi o Santos Dumont, não, foi Santos Dumont. os irmãos Green, aqueles dos Estados Unidos. Não, mas aí, veja que Sempre tem uma briga. foi na época, foi bem próximo. E, cara, eles não deviam ter roubado uma coisa da outra. Eram pessoas que não se conheciam, mas, gente, eles tiveram ideia num período bem parecido. Isso é uma coisa chamada consciência coletiva, né? As Uhum. coisas, ele existe, é como se fosse uma rede, assim, né? E isso é bem interessante. É bom a gente ficar atento para isso. Ah, mas e quem foi que disse? Porque que um teve a ideia, o outro teve também? Como assim? Né? A gente precisa ficar atento, porque existem muitas coisas, né, que nos unem e a gente não percebe, né? E a gente está nesse período agora, né, um período de pandemia, onde a gente precisa ajudar mesmo um ao outro. E a gente ajuda com o que a gente tem de melhor, né? Com o que a gente pode ajudar, porque vai ter pessoas que vai ter facilidade de ir na rua e de ajudar na rua, vai ter pessoas que vai ter facilidade de doar, financeiramente falando. Vai ter pessoas que vai ter facilidade em falar e comunicar, né? E a gente vai fazer no que a gente sabe fazer. E essa facilidade Uhum. e esse doar não está só relacionado à questão voluntária. Esse doar também está relacionado à nossa vida, porque quando a gente doa algo que é muito bom para a gente, que a gente se sente muito feliz em fazer, né? E que esse algo, ele retorna também financeiramente, e aí no caso a gente está falando do trabalho, né? Nossa missão para o trabalho, nos satisfaz, nos realiza e realiza ainda mais. A gente está fazendo a multiplicação dos talentos, né? E isso é muito Uhum. legal, né? E tem pessoas que guardam seus talentos, né? E preferem ficar reclamando. E tem pessoas É que usam seus verdade. talentos e que multiplicam seus talentos. E é basicamente isso que a gente precisa, né? Desenvolver, desenvolver isso da melhor forma possível. O Ikigai é excelente e nos ajuda muito nesse ponto, né? Porque aí a gente consegue dispor da nossa força de trabalho na melhor qualidade, né? É a melhor qualidade, porque você não acha que é um trabalho, né? É aquela coisa, quando você trabalha com o que gosta, você não trabalha nenhum dia. Não, não que não tivesse, que você não vai ter trabalho no sentido assim, vai ter um dia que vai ser mais cansativo? Claro que vai. Vai ter um dia que vai ser mais desafiador? Óbvio que vai. Mas isso tem todas as coisas. Só que quando você faz isso de uma forma muito, com um amor muito grande e com um propósito que vem lá do fundo do coração, né, que lhe move, fica diferente. O resultado é outro. Com certeza, outro resultado. Deixa eu ver Muito bem. aqui. Meu celular tá parecendo que vai travar aqui, bichinho. Eu agradeço aí a Sandra, o Mano, Clodo, boa noite para todo mundo, a Leide, Camila. Agradeço, entrou muita gente que eu conheço, entrou alguns clientes, entrou amigos, seguidores. É muito legal Legal, é muito bom mesmo. compartilhar um pouquinho desse conhecimento. E é lógico, se vocês estão entrando agora, talvez vocês perderam algum conteúdo, mas podem mandar mensagem ao Pantomírio para mim. A gente vai mandar para vocês, entender um pouquinho como que funciona o Ikigai, essa razão da nossa vida. E eu acho que dá tempo, tem tempo? Tem 7 Deixa eu minutos, ver, 8 minutos? deixa eu olhar aqui. Tem 7 minutos. Não, acho Porque que eu vou menos, né? falar vamos falar assim, vou dar um resuminho, vamos falar assim um pouquinho da minha Vamos. história. Eu trabalhei mais de 15 anos em área metalúrgica. E eu falo que quando a gente chega, eu posso falar assim, a grosso modo, Se quando a gente cair, chega no Marcelo, a gente fundo, volta. Se cair, a gente volta. tá, quando faltar 1 minuto, qualquer coisa você me fala. Às vezes ele E aparece então aqui. então, eu fico de olho aqui na hora aqui. Quando a gente chega no fundo do poço de alguma coisa,
algum transtorno, algum medo, a nossa mudança de carreira. Quando a gente tem aquele estalo assim que a gente vê, é agora, é na hora que a gente precisa tomar alguma atitude. Então, eu tenho mais de 15 anos em área metalúrgica. Já trabalhei em grandes empresas multinacionais como Honda, Bosch, Toyota, sempre na área metalúrgica. E por um período da minha vida, eu trabalhei por 7 anos numa empresa só. E fui mandado embora. Só que ainda me relutei. E eu falo assim que às vezes acontece alguma coisa na sua vida e é para você aprender com isso. Não é para você ficar reclamando. Não é para você ficar se lamentando. Às vezes, aquilo ali está acontecendo porque você precisa enxergar de uma outra maneira. Só que às vezes você não enxerga. E você reluta contra aquilo. E eu posso dar um exemplo meu. Fui mandado embora, recebi meu seguro-desemprego certinho, fiquei 8 meses parado, arrumei outro emprego. Comecei a trabalhar, fiquei trabalhando por 8 meses, numa outra empresa multinacional. E o que mais eu fiquei assim meio espantado, que a empresa contratava muita gente. E teve uma semana que contratou 200 pessoas. E depois de uma semana, mandou embora essas 200 pessoas e mandou embora a turma que entrou comigo também, depois de 8 meses de trabalho. E aquilo ali me revoltou muito. Eu fiquei muito chateado com aquilo. Eu falei, caramba, eu trabalho certo, nunca cheguei atrasado, nunca faltei, faço hora extra e estão mandando eu embora. Então, às vezes, a gente tem que começar a pensar que você está fazendo tudo certo, só que você está no lugar errado. E Exatamente. você tem que começar a perceber isso. Você tem que começar a dar um basta na sua vida. Você tem que começar a ver que você está no... Vamos falar assim, a mesma coisa que você é uma galinha e está lá junto com o cachorro. Então você está no lugar errado e na hora errada. E enquanto você não consegue perceber isso, você continua tendo os seus mesmos resultados. Então o meu basta foi quando eu falei, caramba, agora eu vou sujar minha carteira sem fazer nada, vou ter um registro de 8 meses e vou ser mandado embora. E eu vou arrumar um outro emprego e a empresa vai falar, nossa, mas você só trabalhou 8 meses e te mandaram embora? O que aconteceu? Eu vou falar, foi uma crise que a empresa deu e mandou todo mundo embora. Aí você acha que o contratante vai acreditar em você pensando desse jeito? Aí eu falo, aquilo ali foi um basta para mim. E foi mesmo desempregado, com meu seguro-desemprego, eu resolvi estudar, e comecei a estudar, e comecei a atender as pessoas de graça. Comecei a conhecer como que é a mente humana. Teve um ano de 2016 ou 2017, eu fiz 14 formações. E hoje, vamos falar assim, eu trabalho somente com terapia. Sou, igual como falei, sou hipnoterapeuta, constelador e especialista em PNL. Então, somente trabalho com a mente humana, com os transtornos, com medos, com essas compulsões que as pessoas têm. Então, enquanto, o que eu falo, olha o Ikigai aí novamente. Enquanto você não descobre a sua razão de viver, você descobre, chega amanhã no seu serviço, você acorda cedo, senta onde você está fazendo, ou percebe o que você está fazendo, e vê, olha a sua volta, as pessoas que estão à sua volta, e vê se realmente você está no lugar certo. Vê se realmente o que você está fazendo, você gosta de fazer. E que se você não gosta, você dá um basta. Chega a dar um basta nisso. Não precisa ter medo. Você nasceu pelado, sem roupa, sem saber comer, sem dente, sem saber ler e escrever. E você não aprendeu tudo isso. Você não sabe ler e escrever. Você não sabe se virar, você não sabe se vestir, você não sabe comer sozinho. Nasceu até dente aí. Olha aí se não tem todos os dentes na tua boca aí. De repente não Então tem, é né? isso. Caiu, cariou. Às vezes colocou uma dentadura aí também, aí vai tirar. Falei, não tem, Marcelo. Mas Mas mesmo assim a gente vive. é isso que a gente vê. E isso, é isso mesmo. Mesmo sem dente, mesmo às vezes as pessoas, vamos falar assim, deficiente visual, com algum tipo de deficiência. E aí eu falo, aí tem você, não estou falando Antomília, né? Mas você que está vendo a live reclamando da sua vida, reclamando que você não é capaz, reclamando que você não consegue. Mas será que você já se permitiu a tentar a fazer alguma coisa? É isso que a gente tem que começar a analisar. E eu vou encerrar por aqui porque eu falo demais e a gente pode marcar uma live aí qualquer para falar sobre algum outro assunto. Vai ser um prazer enorme conversar com vocês, querer tirar dúvidas, querer falar sobre a mente humana, querer falar sobre transtorno, querer falar de qualquer coisa. Eu
fica à disposição aqui. 25 Agradeço segundos. muito. Agradeço muito a Antomíria e fique com Deus aí. Muito obrigado aí a todos vocês. Pessoal, olha, super prazer estar com vocês, tá? Faltam só 11 segundos e assim. Amanhã, hoje termina as